Mas a mecânica relativística, ela já tem mais de 100 anos. Agora, ano passado, podemos dizer, completou 100 anos que ela se popularizou, ou seja, ela se tornou conhecida no mundo. Por quê? Porque ano passado fez 100 anos que foi feito um experimento, algumas medidas, foram os primeiros experimentos que, podemos dizer, vieram fortemente endossar a teoria da relatividade do Einstein. Foi um eclipse que pôde ser observado daqui do Brasil, daqui de Sobral. É um eclipse solar, ou seja, um eclipse solar é quando a Lua fica entre a Terra e o Sol, impedindo a luz do Sol chegar naquela localidade, né, que você está observando. Então eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre a teoria da relatividade, de maneira bem geral, o que é a teoria da relatividade, e como que este eclipse ser observado daqui do Brasil, de Sobral, lá no Ceará, pôde confirmar a teoria da relatividade. Depois disso, ela teve várias outras que nós podemos dizer confirmações, né? Mas, repetindo o que eu já disse, esse foi o primeiro fenômeno, foi o primeiro experimento, né, em que fortemente apontou que a teoria do Einstein estava correta. Mas, gente, no final do século anterior, do século XIX, nós, os cientistas, estávamos muito presunçosos. A ciência acreditava estar próxima de uma descrição completa do universo. Nós acreditávamos que o espaço seria preenchido por um meio contínuo que nós chamamos de éter. Os raios luminosos, por exemplo, eram ondas nesse éter. Então a luz saía de uma estrela e chegava até aqui em nós, como? Vibrando este éter. Ora, nós já sabíamos, né, já tinham feito vários experimentos que mostrava que a luz tem um comportamento ondulatório. E, pelo que nós conhecemos de onda, as ondas se davam no meio material. Precisava do meio material para ter uma onda. Uma corda, né, para você formar uma onda naquela corda, ou mesmo a superfície de um lago, você ter uma onda naquele lago, precisava do meio material. Então, acreditávamos que este meio material era justamente esse tal de éter, um meio contínuo que interpenetrava tudo. E os raios luminosos eram apenas ondas neste éter. Tudo o que se precisava, que a ciência acreditava que se precisava, para uma teoria completa do universo, era, então, entender este éter. Principalmente entender as propriedades elásticas deste éter. Ou seja, precisava fazer medidas que nos desse informações sobre essas propriedades elásticas deste éter. Ora, nós esperávamos que a luz se movesse com uma velocidade fixa através desse éter. Uma onda que se move numa corda, ela vai se mover com uma velocidade fixa dependendo das características dessa corda, né? Densidade de massa, tensão na corda. Mesma coisa, uma onda que se move na superfície de um lago, ou na superfície de um líquido qualquer, vai se mover dependendo das características físicas desse líquido. Esperava-se, então, que a luz se movesse com velocidade fixa através do éter, e essa velocidade dependeria, então, das características físicas deste éter. E mais do que isso, eu acho que perguntar a qualquer um de vocês, vocês falam, não, é isso que vai acontecer. O que se esperava era o seguinte: se você estava se movendo através do éter no mesmo sentido da luz, você veria essa luz chegar a você mais lentamente do que se você estivesse se movendo no sentido oposto a ela. É aquela história, né? O fulano está jogando pedrinhas para mim, está jogando bombons para mim. Se eu estou parado em relação a ele, eu vou ver esses bombons chegar para mim com uma determinada velocidade V, velocidade com que ele jogou o bombom. Se eu estou caminhando na direção dele, eu vou ver esse bombom chegar para mim a uma velocidade maior do que a velocidade com que ele jogou. Já que se eu estou me afastando dele, eu vou ver esse bombom chegar para mim com uma velocidade menor do que a velocidade que ele jogou. Era esperado que a mesma coisa acontecesse com a luz. Aí, no mundo todo, várias universidades, vários laboratórios realizaram experimentos mais diversos
para tentar confirmar isso, para tentar medir essa velocidade da luz no éter e confirmar isso, né? Que a luz se moveria mais lentamente ou mais rapidamente, dependendo do movimento seu em relação à fonte de luz. Um experimento que foi fundamental nesse sentido foi o experimento realizado por Michelson e Morley, um experimento de iometria. Talvez você já tenha ouvido falar lá no 2º grau. Como que é esse experimento? Aqui está um diagrama dele, isso aqui foi colocado, isso tudo aqui é sobre uma mesa, sobre o tampo de uma mesa que podia girar em torno de um eixo vertical. Então vejam vocês aqui como que foi feito isso. Aqui nessa caixinha está um feixe de luz. Feixe de luz, o mais, como se diz, o mais que eles puderem tirar numa direção só. Hoje, esse experimento é feito com raio laser. Aí, então, esse raio de luz, inicialmente, ele incide num semi-espelho. O que é esse semi-espelho? Parte desse raio de luz vai ser refletido, se transforma nesses raizinhos vermelhos que vocês estão vendo aqui, e parte vai ser transmitido através desse espelho. Então, para essa parte que vai transmitida através do espelho, ele vem, bate lá no fundo, num espelho, reflexão total, vem, bate no outro espelho aqui, reflexão total, volta, e vai até o último espelho, depois ele vai voltando no mesmo caminho que fez antes, até incidir novamente nesse espelho semi-transparente. Aí, nesse espelho semi-transparente, parte desse raio de luz vai ser transmitido, essa parte podemos esquecer, parte vai ser refletido e vai chegar numa lunetinha, no microscópio. Nós vamos receber essa luz aqui nesse microscópio. Agora, veja bem, esse mesmo raio de luz que inicialmente incidiu aqui, parte dele vai ser refletido, então vem, bate no espelho aqui, vai no outro espelho, até no último espelho, aí depois ele volta sobre o mesmo, bate nesse espelho aqui, parte vai ser refletido, podemos esquecer essa parte refletida, e parte vai ser transmitido e vem nesse mesmo microscópio que nós recebemos aquele outro feixe, né, o feixe de luz que inicialmente tinha sido transmitido. Agora, vejam vocês, aqui, no final desse raio que está esboçado em vermelho, nós temos esse espelho, ele é ajustado por um micrômetro. Ou seja, você pode, girando aqui um parafuso, você pode aproximar ou afastar esse espelho aqui. Você pode fazer com que o comprimento total dessas linhas vermelhas aumente ou diminua um pouquinho. Aí vejam vocês pegaram isso aí, ligaram, tal, está acontecendo a coisa, aí vocês colocaram essa mesa de tal forma, giraram de tal forma, vamos dizer, os raios verdes estão de acordo com o movimento ali daquele ponto da superfície do planeta no espaço, ou seja, seria o que eles acreditavam, o movimento daquele ponto da superfície do planeta no éter. Seria nessa direção aqui. Aí você regula esse micrômetro aqui, de tal forma que os dois feixes de luz, eles chegam até você nesse microscópio, eles chegam em fase. Aí você vem, gira essa mesa em 90 graus, era de se esperar o quê? Ora, que então houvesse uma defasagem. Você girou aqui 90 graus, antes era o feixe verde que estava caminhando no mesmo sentido que a Terra está caminhando em relação ao éter. Agora o feixe vermelho está caminhando no mesmo sentido que a Terra está caminhando em relação ao éter. Era para se esperar que houvesse uma defasagem. E isso não foi observado. Ou seja, o experimento de Michelson-Morley ele foi muito importante para nos mostrar que a luz sempre se desloca com a mesma velocidade em relação ao observador, independente da velocidade ou direção do movimento entre a fonte de luz e o observador. Algo muito estranho, né? Mas vários experimentos ao redor do mundo, a coisa de um século e pouco atrás, chegaram a essa conclusão. A luz sempre se desloca com a mesma velocidade em relação ao observador,
independente da velocidade ou direção do movimento entre a fonte e o observador. Aí, apenas como curiosidade, está o laboratório, a mesa em que o Michelson e o Morley realizaram esse experimento. Dois matemáticos, tendo em vista esse cenário, dois matemáticos, Fitzgerald e Lorentz, eles então sugeriram que corpos em movimento através do éter se contrairiam e que relógios em movimento através do éter se retardariam. A ideia é mais ou menos o seguinte. Imagina aí um feixe de luz. Oi? Alguém está perguntando alguma coisa? Não? Imagina um feixe de luz aí que está correndo aí da direita para a esquerda. E imagine dois referenciais que se movem um em relação ao outro. Um referencial azul, vamos chamar de referencial S, podemos dizer o referencial que nós estamos, e um outro referencial aí está em rosa, um referencial S', que está se movendo com uma determinada velocidade V em relação ao referencial azul. Ô, gente, se a velocidade da luz vista por cada observador em cada referencial é a mesma, ou seja, se você está no referencial S, você vai ver a luz com uma determinada velocidade, você está no referencial S', você vai ver a luz com a mesma velocidade. Então, a conclusão, segundo Fitzgerald e Lorentz, é que corpos em movimento através do éter se contrairiam e relógios se atrasariam. Eles até escreveram essas expressões. Ou seja, um corpo que, em relação a você, uma régua, um corpo qualquer, teria um comprimento L, para um observador, num referencial que se move em relação a você com uma velocidade V, ele veria esse corpo com um comprimento L', onde a relação entre L e L' seria dada por raiz quadrada de 1 menos V ao quadrado dividido por C ao quadrado. C aqui é a velocidade da luz. Algo semelhante para o tempo. Aqui você está vendo, por exemplo, uma caneta cair no chão. Você vai medir um tempo T. Alguém que está num referencial que se move em relação ao seu com uma velocidade V, vai medir esse tempo com que a caneta caiu no chão, um tempo T', diferente do tempo T que você viu. Onde a relação entre esses dois tempos seria também dado por 1 sobre raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C ao quadrado. Aí de cara vocês veem o seguinte, no nosso dia a dia aqui, as velocidades dos corpos são muito menores do que a velocidade C, fazendo com que V2 sobre C2 seja algo insignificante. Então, no nosso dia a dia aqui, nós não notaríamos essa contração espacial, nem essa dilatação temporal, né? Mas, em algumas situações, por situações astronômicas, onde nós podemos ter corpos com velocidades próximas da velocidade da luz, aí, então, já teríamos que levar em consideração essas chamadas transformações de Lorentz. Transformação espacial, L' para L, transformação temporal, T' para T. Em 1905, tendo em vista esse cenário, o Einstein pensou mais ou menos o seguinte: se uma pessoa não conseguia detectar se estava ou não se movendo no espaço, então essa noção de éter não servia para nada. Ou seja, tira o éter fora das teorias da física. E mais, ele partiu de uma premissa que as leis da ciência deveriam parecer as mesmas para todos os observadores em movimento livre, ou seja, todos os observadores num referencial inercial. Todos eles deveriam medir a mesma velocidade da luz. Esta, gente, é a base da chamada teoria da relatividade, ou teoria da relatividade restrita. Foram duas as teorias da relatividade escritas por Einstein. Uma em 1905, outra em 1911. 1905, teoria da relatividade restrita. Vejam vocês que, com uma cajadada só, o Einstein matou 2 coelhos. Ou seja, com uma cajadada só, ele derrubou 2 absolutos da ciência do século XIX, ou seja, 2 absolutos da mecânica clássica, que é o repouso absoluto e o tempo absoluto. Ou seja, não existe repouso absoluto, não existe um referencial
que nós podemos dizer é um referencial inercial absoluto, e, consequentemente, não existe também um tempo absoluto. Ou seja, o tempo flui diferentemente para referenciais diferentes. Teoria da relatividade restrita, então, resumindo, parte da premissa, as leis devem parecer as mesmas para todos os observadores em movimento livre, e chega à contração espacial, dilatação temporal e também a igualdade entre massa e energia, ou seja, massa e energia. E o que causa isso tudo é o movimento. As equações da relatividade restrita são justamente essa. As transformações de Lorentz, né, para o tempo e para o espaço, e a transformação de massa, ou seja, uma massa m, se você está vendo essa massa m em repouso, ela vai assumir um determinado valor m' para você, se você vai ver essa mesma massa se movendo com uma determinada velocidade v. Também lembrando aqui, né, essa diferença entre m e m' é insignificante para velocidades pequenas comparadas com a velocidade da luz, a velocidade c. Essa é a teoria da relatividade restrita, escrita em 1905 por Einstein. Em 1911, o Einstein percebeu que nós podemos dizer uma relação estreita entre aceleração e campo gravitacional. Ele percebeu algo que nós chamamos de princípio da equivalência entre aceleração e campo gravitacional. Algo que vocês todos já devem ter notado. Mas notaram e deixaram isso para lá. Todo mundo aí já andou de elevador, né? Eu acredito que todo mundo, é claro. Vocês já notaram? Quando o elevador está acelerado para cima, parece que o campo gravitacional sobre vocês aumenta, ou seja, o peso de vocês aumenta? Ou quando o elevador está acelerado para baixo, parece que o peso de vocês diminui? E isso é justamente o princípio de equivalência do Einstein. Agora, veja que problema. Essa equivalência não parecia funcionar para planetas redondos. Ora, a coisa é a seguinte, se nós aqui nesse lado do planeta, nesse lado da Terra, né, nós podemos dizer, não, o nosso peso aqui, nosso peso para baixo, seria correspondente a uma aceleração da Terra para cima. Então, coitados dos japoneses estão lá do outro lado do planeta. Por quê? Essa aceleração da Terra, porque seria o nosso para cima, jogaria os japoneses para o espaço. Mas aí, gente, é que entra a genialidade do cara, né? A genialidade do Einstein. Ele parou, pensou e falou, mas e se a geometria do espaço-tempo for curva e não plana? Ou seja, nós, desde Arquimedes, nós entendemos a geometria do espaço como geometria plana. A geometria do espaço plano é aquela em que a menor distância entre dois pontos é uma reta. Mas e se não for assim? Se a geometria do espaço-tempo fosse curva e não plana? Eu já estou chamando de geometria do espaço-tempo, porque, pelo que nós vemos, né, vamos ver pela teoria da relatividade do Einstein, já vou estar mostrando isso, se você altera uma massa de posição, você vai estar alterando, nas possibilidades dessa massa, tanto o espaço como também o fluido do próprio tempo. E o que deformaria, então, esse espaço-tempo, como eu já disse, seria justamente massa. Massa e ou energia, que é a mesma coisa, deformaria o espaço-tempo. Objetos como uma maçã caindo, né, de uma macieira, ou planetas movendo-se em torno do Sol, eles tenderiam a mover em linha reta através do espaço-tempo. As suas trajetórias pareceriam arqueadas, encurvadas por um campo gravitacional, porque o espaço-tempo é curvo. Essa nova teoria do espaço-tempo curvo foi denominada teoria da relatividade geral. Aí vocês estão vendo uma montagem feita com uma fotografia do Einstein, usada ilustramente para ilustrar a distorção no espaço das proximidades de uma massa. Aqui, na realidade, seria um espaço bidimensional, né? Não teria jeito de a gente fazer um diagrama aqui para mostrar essa distorção do espaço tridimensional. Aqui, um corpo qualquer pesado, vocês pegam um colchão, por exemplo, de mola, por exemplo, uma mola bem macia, coloca uma bola de boliche num ponto do colchão. Aquele plano do colchão, aquele espaço ali vai ser deformado por essa bola de boliche. Não sei se vocês já brincaram de bolinha de gude. Bolinha de gude, o que é? Você tem ali um plano, né? Uma terra, um terreiro, plano, aí você faz um tapão, ou seja, um buraco ali
semi-esférico ali. Então, você joga uma bolinha, enquanto ela está naquele plano, uma bolinha de gude, enquanto ela está no plano, ela vai percorrer uma linha reta. Mas se ela passa pelo papão, passa por aquela deformação, em passando pelo papão, ela vai se encurvar, vai mudar a direção do seu movimento. Era mais ou menos isso que o Einstein previu, só que deforma o espaço, aí no caso, ou energia. Vejam vocês que a teoria da relatividade geral transformou o espaço e tempo de um palco passivo, onde os eventos ocorrem, a participantes ativos na dinâmica do universo. Então, é muito comum quando nós pensamos no tempo e no espaço, como se ele fosse algo imutável, né? Algo que acontece independente de tudo mais. Mas não. O tempo e o espaço são dependentes da história do universo, são dependentes da distribuição de massa ou distribuição de energia do universo. Vejam vocês que isso provocou a maior mudança na nossa percepção do universo desde Euclides, no ano 300 a.C., quando ele publicou os chamados elementos da geometria. Euclides, né, que, dentre outras coisas, falou que a menor distância entre dois pontos é uma reta, e que, com a teoria da relatividade geral, nós vemos que não. A menor distância entre dois pontos é uma curva, essa curva dependendo da curvatura do espaço ali no local, que, por sua vez, vai depender da densidade de energia, ou vai depender da gravidade ali no local. Em resumo, então, a teoria da relatividade geral partiu do princípio de equivalência para chegar na curvatura do espaço-tempo. E o que causa essa curvatura do espaço-tempo é justamente a massa ou a energia. Falando novamente, né, eu acho que isso é importante, vocês terem noção disso, que o tempo e o espaço passaram de passivos a ativos na história do universo. O Steve Hawking, ele, naquele livro Universo numa Caixa de Nós, ele nos fala justamente isso. Isso é uma frase que eu tirei lá, do Universo numa Caixa de Nós. Com Einstein, o tempo e o espaço passaram de passivos a ativos na história do universo. Como uma consequência dessa distorção do espaço, um feixe de luz, ao passar próximo a uma grande massa, feito por uma massa de uma estrela, deve ser desviado por uma quantia maior do que previa a teoria da gravitação de Newton. Como já comentei para vocês, né, Newton via a luz como proveniente de partículas, né? Um raio luminoso seriam emanações de partículas numa determinada direção. Essas partículas têm uma determinada massa. Quando elas passam perto de um corpo massivo, elas são atraídas por aquele corpo massivo, podendo, devido a essa atração, sofrer um determinado desvio na sua trajetória. Agora, segundo Einstein, segundo a teoria do Einstein, fazendo os cálculos, né, a luz de uma estrela, ao passar próximo ao Sol, deveria ser desviada, segundo Einstein, por 1,75 segundos de arco, um desvio 2 vezes maior do que o previsto pela teoria de Newton. Ou seja, se Einstein estivesse certo, e nós pudéssemos medir esse desvio de um feixe de luz ao passar perto do Sol, nós deveríamos encontrar um valor 2 vezes maior do que se simplesmente Newton estivesse certo. Agora, como que a gente vai observar isso, né? A luz de uma estrela passar ali próximo do Sol, a luz do Sol espalhada na atmosfera ofusca tudo ali ao seu redor. A menos que a gente tenha um eclipse total do Sol. E aí, vejam vocês, estava previsto um eclipse total do Sol no dia 29 de maio de 1919, cerca de 8 anos depois de publicada a teoria da relatividade geral do Einstein. E este eclipse iria oferecer as condições ideais para essa verificação, porque quando o Sol fosse ficar eclipsado, em vendo da Terra, nós veríamos bem próximo ali à borda do Sol estrelas relativamente brilhantes, estrelas que poderiam ser então observadas. Iríamos observar se a distância entre essas estrelas mudou pelo fato dos raios de luz dela para chegar de nós estarem passando perto da borda do Sol, quando visto numa noite qualquer, quando os raios de luz não estão passando perto do Sol para chegar até nós. Aí, então, 2 expedições foram organizadas pela Royal Astronomical Society
Era tipo a NASA da época, né? A instituição científica mais pesada, mais importante nas questões astronômicas. 2 expedições foram organizadas pela Royal Astronomical Society para observação desse fenômeno. Uma delas veio aqui para o Brasil, para Sobral, no Ceará, e outra se dirigiu para a Ilha do Príncipe, do outro lado, né, do Atlântico, na costa atlântica africana. Eram os 2 pontos em terra firme mais indicados para a observação deste eclipse. Aí vocês estão vendo o local das observações realizadas aqui no Brasil, no Ceará. Pouco antes do eclipse, o céu estava fechado em Sobral. Aí uma foto tirada minutos antes do horário do eclipse. A equipe participou das observações em Sobral. Aí o local das observações, vários telescópios montados nessas tendas, né? E a população curiosa, é claro, para ver o que aquele pessoal estava fazendo, aquele instrumento todo. Na Ilha do Príncipe, o mau tempo prejudicou o trabalho. Na hora do eclipse, o céu lá estava bastante nublado, com que apenas 2 das várias fotografias efetuadas apresentassem imagem de estrelas, mas muito ruins essas imagens. Já aqui no Brasil, em Sobral, as condições meteorológicas não foram excelentes, mas foram bem melhores. Aqui o céu abriu na hora do eclipse e foram obtidas 7 boas imagens do fenômeno. Uma delas é essa fotografia que vocês estão vendo aí, onde essas linhas verdes aqui estão nos mostrando a posição de 2 estrelas, aqui mal dá para a gente ver, 2 estrelas que foram feitas as medições, essas medições em relação a essas 2 estrelas. Ou seja, a distância entre elas, observadas quando do eclipse, quando a luz delas para chegar até nós passou perto do disco do Sol, é a mesma distância entre elas, distância angular, né, observada numa noite qualquer. Em novembro daquele ano, em novembro de 1919, a Royal Astronomical Society anunciou: os resultados obtidos confirmam a teoria de Einstein. Como num passe de mágica, Einstein se tornou uma das figuras mais conhecida e admirada de todo o planeta. A teoria da relatividade começou, então, a mudar o mundo. Esta foi, repetindo o que eu já disse, a primeira confirmação científica de que Einstein estava correto. A última dessas confirmações científicas que nós tivemos foi o quê? Há uns 4 anos atrás, quando pela primeira vez foram observadas ondas gravitacionais, como previsto pela teoria da relatividade de Einstein. Uma outra confirmação aí, nós podemos dizer no nosso dia a dia, nós estamos confirmando a teoria da relatividade de Einstein, é através do GPS. GPS, que a maioria de nós tem aí no seu celular, né? O GPS só funciona legal, só funciona mesmo, quando nos cálculos dele nós levamos em consideração a relatividade de Einstein, ou seja, a deformação do espaço, a deformação do tempo devido à gravidade do nosso próprio planeta Terra. Mas aí algumas fotografias de Einstein em épocas diferentes da vida dele. Menino, rapaz, um senhor, e já bem no finalzinho da vida dele. Mas, segundo Steve Hawking, isso é importante nós lembrarmos, o mundo mudou bem mais nos últimos 100 anos do que em qualquer século anterior. Não por doutrinas políticas ou econômicas, mas por causa do imenso progresso tecnológico possibilitado pelos avanços da ciência básica. Quem simboliza melhor esses avanços do que Albert Einstein? Aí o Stephen Hawking nos fala nesse livro, que eu aconselho vocês a dar uma lida, O Universo numa Casca de Nós. É claro que a teoria da relatividade, ela toda, não apenas ela, foi a responsável, tem sido a responsável por essa mudança no mundo. A teoria quântica também, tanto quanto a teoria da relatividade, ou talvez até mais do que a teoria da relatividade, tem sido importantíssima nessa mudança que o mundo tem sofrido. E Einstein trabalhou também, Einstein também ajudou a formar a base da teoria quântica.
Mas é isso aí, gente. Alguma pergunta? Algum comentário, alguma pergunta? Olha, então vamos lá. Daqui a pouquinho, ou seja, agora, o teste 18 está sendo aberto, e ele vai ficar aberto até amanhã, às 23h59, como de costume. Aí, imediatamente, o teste 19 vai ser aberto. O teste 19 vai ficar aberto, então, de quarta-feira às 0h, até na quinta-feira, às 14h59, ou seja, até na quinta-feira, às 15h. E aí, o teste 20 vai ser aberto na quinta-feira, neste mesmo horário, às 15h, e vai ficar aberto até no sábado, às 5h59, ou seja, 6h da manhã. Ok? Teste 18 agora, até amanhã, à meia-noite. Depois o teste 19, de depois da manhã, às 0h, até quinta-feira, às 15h. E depois o teste 20, de quinta-feira, às 15h, até sábado, às 6 da manhã. Perfeito? Aí, então, a nossa prova de 40 pontos. A nossa prova vai ser feita no dia 5. Agora, no dia 31, vai ter uma prova para outras turmas idêntica a essa prova que vocês vão fazer no dia 5, que vocês podem fazer como treinamento. Agora, chamando a atenção, deixando bem claro que a nota dessa prova que vocês, porventura, façam no dia 31, ela não vai valer. A nota que vai valer vai ser da prova do dia 5. No dia 31, essa prova que vocês podem fazer como treinamento vai ser aberta às 6h e vai até ao dia 1º, às 23h59 do dia 1º. Já a prova do dia 5 vai ser aberta também às 6h da manhã e vai até no dia seguinte, né, no dia 6, às 23h59. E com isso nós terminamos o nosso curso. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Na verdade, espero que vocês tenham aprendido muito com esse curso. Pelo menos alguma coisa, né? Alguma pergunta, gente? Algum comentário? Professor, eu tenho. Diga. O teste de hoje vai ser sobre qual matéria? E a teste prova de vai hoje, ser... vamos ver aqui, ó. O teste de hoje ainda vai ser sobre corpo rígido, dinâmica de corpo rígido. Aí os outros dois testes, os outros dois testes já vão ser sobre gravitação. Um sobre leis de Kepler e outro sobre lei da gravitação. Ah, tá. Só mais uma pergunta. A prova vai ser aberta ou fechada? Pois é, a prova vai ser bem parecida com essa prova que vocês estão fazendo, com esses testes que vocês estão fazendo. Só que vai ser usado um outro banco de teste. O que eu comentei com vocês, que um colega estava fazendo, o coordenador do curso, o professor Luiz Paulo, estava fazendo. Então, elas devem ser muito... Alguém durante esse curso aí, não sei se foi você, Débora, me perguntou sobre... alguém aí no curso conhece os testes feitos antes da pandemia, na época de aula presencial. Então, esse banco de questões vai ser do tipo dessas provas feitas na época antes da pandemia. Ah, Ou tá. seja, eu aconselho vocês a fazerem no dia 31, para vocês verem o tipão de prova que é. Entender o tipão de prova. Agora, chamando a atenção, hein? Se vocês tirarem no dia 31 uma nota maior do que a maior nota que vocês tiraram no dia 5, a nota que vai valer é do dia 5. Ok? E vocês vão ter 2 chances para fazer essa prova. Cada prova é 2 horas de duração. Você podia passar uma lista para a gente poder estudar para a prova? Se você puder, claro. É a matéria toda. É a matéria toda. Quando passar a lista, eu pegaria, aí talvez seja melhor vocês fazerem isso.
vão lá na nossa página no YouTube e pegam o início de cada aula e olham os tópicos. Eu sempre, no início de cada aula, eu elaboro os tópicos, né, que nós vamos ver. Então, são aqueles tópicos. Professor, a prova dia 31 vai ficar aberta de que hora até que horas? De 6 horas da manhã até as 23h59 do dia 1º. Ah, tá, Joia. Então, isso aí vocês devem fazer apenas chamando muita atenção para treinamento, hein? Tá? E no dia 5 também, vai ficar aberto às 6 horas da manhã até às 23h59 do dia 6. Aí no dia 5, 2 tentativas, a nota de vocês vai ser a maior nota que vocês tirarem dessas 2 tentativas. Ok? Tá, Joia. Alguma pergunta mais? Certo. Então é isso aí. Espero que todo mundo seja aprovado nesse curso. Não tenhamos surpresas. Obrigado, professor. Eu só queria agradecer a disposição que o senhor teve de dar aula síncrona, porque alguns outros professores deram só videoaulas no YouTube. Eu acho que foi bem legal para os alunos. Esse método que o senhor usou, achei... Como eu falei para vocês no início do curso, isso tudo é um aprendizado grande para nós, né? Então, agora que eu vou ver, vendo a aprovação de vocês, se a coisa valeu ou não, se deu certo ou não. Eu fiz, gente, o que eu acreditava que eu deveria fazer, o que era melhor para fazer, melhor para transferir, né, o conhecimento para vocês. Agora, se funcionou ou não, gostaria, inclusive, de vocês me darem o retorno. Se alguém ficar meio aí encabulado de falar qualquer coisa, ou falar, não, foi legal, ou mesmo assim, não, foi horrível, ao vivo aqui, manda um e-mail para mim, por exemplo. Gostaria muito de ter o retorno de vocês, tá? Beleza. Obrigado, Eu professor. estou aposentado, já me aposentei, mas eu gostaria, numa época aí futura, de dar um curso presencial usando esse material que eu preparei para as aulas online. Eu acho que nós poderíamos somar, teria um ganho grande, somando o que tem de positivo nas aulas presenciais, que não tivemos aqui online, e o que teve de positivo nessas aulas online. Como já falei para vocês, esses diagramas, né, que eu preparei na tela e tal, ficam bem melhor do que você chegar lá no quadro e fazer o desenho agir e tal. Mas é isso aí. Espero um dia conhecê-los pessoalmente. Se um dia a gente encontrar por aí, fala, eu fui seu aluno naquela aula, naquele curso online que você deu e tal. Um abraço, gente. Professor, mais uma pergunta. Oi. Eu posso, por exemplo, no dia 31, eu posso fazer quantas tentativas eu quiser na prova para ir treinando? Não, são 2 tentativas só que você vai poder fazer. Vai ser Mas aberto aí para você apenas aí não interfere nas minhas tentativas do dia 5, não, né? Não, não interfere nas tentativas do dia 5, não. Tá bom, obrigado. Tá? Nada. Então, tchau, gente. Tchau, professor. Obrigada. Eu que agradeço muito e a paciência por me ouvirem. Tchau.